Congresso Nacional promulgou nesta semana a PEC das domésticas. Está todo mundo falando sobre isso, né? Que dá mais direitos aos profissionais responsáveis pela limpeza da residência, lavadeiras, passadeiras, babás, cozinheiras, jardineiros, caseiros de residências na zona urbana e rural e também motoristas particulares e até pilotos de aviões particulares. Entre as mudanças estão a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, pagamento de hora extra e também de adicional noturno, além de FGTS obrigatório. Bom, para falar sobre como as famílias podem e devem se adequar a essas novas regras, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio o economista Nazareno Schmeller, o advogado trabalhista Hermes Rosa e também a Justina Ugliari, que é presidente da Associação das Empregadas Domésticas aqui de Blumenau. Sejam bem-vindos, obrigada pela participação de vocês. Até muito está se falando sobre isso, mas lógico, geram-se ainda muitas dúvidas. Aí eu já começo com o advogado, sabendo a diferença entre uma empregada doméstica e uma diarista. Bem, a empregada doméstica é aquela a quem a lei reconhece os direitos da relação de emprego. E, como tal, a própria legislação que regula o serviço doméstico estabelece um serviço contínuo. O que a gente deve entender? Contínuo é aquela pessoa que trabalha 6 dias por semana. Mas o Tribunal Superior do Trabalho, recentemente, para minimizar um pouco os efeitos desse rigor, entende também que se considera empregado doméstico, com todos os direitos da categoria que já pré-existiam a essa emenda constitucional, aquela pessoa que trabalha no âmbito familiar por 3 dias ou mais por semana. Então, 3 dias ou mais por semana já se considera empregado doméstico. 3 dias completos? Não, o período pode ser reduzido, só uma parte da manhã ou só uma parte da tarde, mas tem que haver 3 dias de trabalho. Entendi. O salário, naturalmente, será proporcional à quantidade do número de dias e até a carga horária. Ok. Eu citei aqui só algumas das mudanças. Quais são todas as mudanças, então, cabíveis a essa PEC? Olha, em termos práticos, vamos ser bem sinceros, assim, bem analíticos, a emenda constitucional, ela trouxe uma amplitude muito grande, colocou basicamente todos os direitos do trabalhador urbano, assim considerado trabalhador do comércio, vamos dizer, para as domésticas. Mas na prática isso já ocorria antes. Por quê? Porque a Lei 5.859 de 72 já havia definido alguns direitos do doméstico. Posteriormente, a jurisprudência e os juízes se encarregaram de acrescentar, por uma questão de analogia, também outros direitos do trabalhador urbano, do empregado, para as domésticas. Hoje se fala, basicamente ficaram de fora os mais importantes. O direito ao FGTS, que se tornou opcional depois por força de uma lei, opcional, não obrigatório, e hoje é direito também do empregado, agora obrigatório o FGTS, também a observância da jornada máxima de 44 horas semanais. Os demais, férias, 13º, basicamente... Já existia. O fundo de garantia era opcional antes, agora é obrigatório. O direito ao descanso semanal remunerado, tudo já era observado, principalmente em Santa Catarina, nas regiões mais, vamos dizer assim, mais atualizadas, vamos colocar, onde serviço doméstico se ocorre com mais... 1 hora para o almoço já estava acontecendo também? Essa questão da hora para o almoço, ela é de saúde pública, mas como ela se confunde com a jornada do trabalho, se permitir essa flexibilização, almoça em 15 minutos, depois cansa um pouco, Sim. Não tem, porque não há fiscalização da jornada do doméstico. Hoje há. Pois é, e como é que vai ser essa fiscalização? Vai ser terrível, né? Vai ser uma coisa muito difícil, porque imagina a empregada sai 1 hora, ou ela vai para casa, não é necessário dar o almoço para a empregada doméstica, embora na prática isso sempre ocorra, a empregada doméstica para, hipoteticamente, ao meio-dia e vai para sua casa ou vai descansar. E nesse meio tempo a família se vira sozinha, o que não é grande dificuldade, mas na hora de servir o almoço. Ou ela permanece no horário do almoço com a família e depois ela faz a hora de descanso dela, onde ela vai almoçar também e descansar essa 1 hora. É dessa forma. Para vocês, você como presidente do sindicato aí das empregadas domésticas, essas mudanças, lógico, são só benéficas? Muito.
Assim, acho que é uma conquista que a gente agora conseguiu, esses direitos, né? Que eu acho que essa lei veio muito atrasada, né? Eu acho que isso já era uma coisa que deveria estar há muito tempo, né? Que nem até o próprio advogado falou, a questão da saúde, né? De você ter um direito de descanso, né? Quem acaba, a maioria das empregadas ficavam até, às vezes, 10 horas trabalhando, né? Finais de semanas, que não era argumentado. Então, essa foi uma conquista muito grande para nós. Então, na prática, na sua opinião, ainda havia abuso, talvez, excesso de trabalho? Ainda havia. São poucos, porque assim, pelo que a gente sente na associação, a maioria dos patrões já fazia questão de depositar o fundo de garantia, que era opcional, né? Então, já fazia, a maioria se trabalha 8 horas, né? Não era explorado. Mas existe muita exploração de trabalho, sim. Existe exploração de você trabalhar finais de semana, a questão de uma pessoa que veio me perguntar, às vezes eu tinha que ficar no sábado para fazer um almoço porque eu recebia amigo, às vezes não podia sair antes da patroa chegar, porque ela chegava 8 horas da noite, né? Então, até era uma coisa que não era necessário, né? Então, isso aí é uma coisa que pra gente veio muita, né? Porque a gente, a mulher, também tem família, tem filho, né? E assim, a maioria dos patrões, pelo que eu senti aqui em Blumenau, eles faziam questão que essa lei fosse, porque o fundo de garantia antes depositado, ele teria que ser, eu acho que 13 meses depositado direto para você retirar 3 meses, né? Então, assim, esse fundo, os patrões faziam questão que a gente tivesse esses direitos, né? Ela citou um fator interessante, eu já chego aqui no Nazareno, mas só para a gente dar esse detalhe, com relação aos finais de semana. Muitas empregadas domésticas acabam dormindo nas casas. Aí, assim, quando se intitula essas horas, assim, a mais, o final de semana, ele é considerado aí a hora extra também? Um sábado, domingo, tem que ter esse um dia de descanso? Como é que vai funcionar? Não, veja, a questão da jornada extraordinária, ela é aquela trabalhada após a 8ª hora diária ou aquela trabalhada após 44 semanais. Independentemente do domingo. Domingo é consagrado como dia de descanso. Ok. Então, se ele é trabalhado, não é considerado hora extra. Ele é considerado um dia de repouso trabalhado e tem que ser pago em dobro. E o sábado? Sábado não. Sábado é dia útil, dia normal de trabalho. Só que nós, aqui na nosso tipo de comércio, principalmente, como se tem em São Paulo, Santa Catarina, a maioria dos estados, eles adotam o chamado sistema de segunda a sexta, 8 horas, e sábado, 4 horas. Enquanto que a indústria, em qualquer região do país, ela adota 6 dias por semana, 7 horas e 20. Então, o descanso do empregado urbano normal da CLT é o domingo. O da empregada doméstica também é o domingo. Só que, via de regra, eles já folgam no sábado. Por quê? Porque trabalham um pouco mais nos outros dias da semana. Essa adequação pode ser feita. Pode ser feita. O grande problema nisso, nessa questão da dormir à noite no emprego, é que as empregadas que permanecem no emprego, via de regra, são instadas também a trabalhar depois da janta, às vezes acordam à noite quando tem crianças pequenas para cuidar, então dá realmente não é confusão, mas dá assim uma mudança muito grande no perfil do trabalho. Por isso é importante ter aquele livro ponto, né? Para ser o registro da hora. Isso não é prático, o brasileiro não se acostuma com isso. Até porque a lei dispensa até 10 empregados a existência de controle de ponto expresso, escrito. Mas é o ideal. Seria o ideal até tanto para o empregado quanto para o empregador, né? Perfeitamente. Bom, uma coisa que a gente estava citando aqui até antes de entrar no programa, com relação a Blumenau perante as outras cidades aqui de Santa Catarina, já antes dessa PEC estar funcionando, muitas empregadas domésticas, e eu estou citando empregada doméstica, mas eu citei ali no início jardineiro, enfim, vários outros empregados que também estão dentro dessa PEC, que já eram registrados, já tinham todos esses benefícios, a maioria perto das outras cidades. Pois é, então, Blumenau hoje deve ter em 135 mil empregos registrados. E a participação do empregado doméstico, que é catalogado assim, ele tem crescido relativamente grande. Isso, esse registro, né, essa parte legal. Porque nos últimos 15 anos, com o aumento da renda que se observou no Brasil e também, notadamente, na região,
a procura por trabalhadores cresceu. Nós tivemos com o censo de 2010 um indicativo de que nós tínhamos apenas 2,7% de desemprego. Significa dizer que nós estamos abaixo da taxa natural de desemprego de 3%. Então, como a procura por trabalhadores era muito grande, as pessoas que contratavam esse tipo de trabalhador acabavam registrando e dando as garantias para se garantir que ele não fosse perder. Porque era muito mais fácil ele sair devido à procura que tem. E hoje a parte de diarista, né, ela pode confirmar, está em torno de praticamente R$100 por dia. Não? Ganha R$1.800 a R$2.000 por mês. Então, se tornou até um mercado atrativo, porque muitas vezes paga muito mais do que o comércio ou outras funções que antes não pagavam tem. Bem, e é uma responsabilidade grande, né, de cuidar da casa, cuidar da família e com esses direitos garantidos. Então, para que o patrão tivesse essa garantia, ele tratou já antes de cumprir os direitos, antes mesmo da lei, ou já como direitos que já tinham, para que pudesse garantir e ficar com esse trabalhador. E essa hora extra de trabalho que a gente estava citando agora, como é que vai ser calculada? A hora extra, ela segue os padrões normais. Por quê? Porque essa emenda constitucional, ela transferiu, ou melhor, ela estendeu à doméstica os mesmos direitos do trabalhador urbano, e é 50% do adicional. Entendi. Aí, no caso, tem o 13º salário, auxílio à creche tem também? Tudo que houver de vantagens previstas na Constituição Federal, tirando 3 ou 5 ou 6 itens, mas que são inadequados, né? Participação nos lucros, o empregador doméstico não tem lucros. Então, adaptado a essa realidade, os demais direitos foram todos estendidos à doméstica. A dificuldade está, entrando um pouco na seara do economista, que a gente não consegue visualizar, puxa, mas a doméstica tem uma perda muito grande. Literalmente pode ser que tenha, mas substancialmente não. Porque uma doméstica cobra hoje R$100, R$120 por dia. Se ela trabalhar 6 dias, ela vai ganhar R$700 por semana, vai dar 2.800, mais ou menos. Enquanto que a empregada com carteira registrada vai ganhar seus 1.200, 1.300. Mutatis mutandis, os 1.300 é exatamente os 2.800 com os encargos. Ou seja, 2.800 sem encargos de férias, 13º de fundo, vai dar na prática o equivalente a 1.200 com esses encargos. É algo... Vai ficar similar. O mercado se encarrega de nivelar. Que interessante a gente colocar isso. Então, assim, acaba sendo mais... Bom, antes era mais lucrativo ser uma diarista a uma doméstica. Hoje em dia, no fim, vai se equiparar. O mercado vai equiparando. Agora, aí que está uma grande questão das pessoas. Muitas vezes eles não entendem dos outros benefícios e encargos sociais que a empresa paga, porque ele não usufrui de imediato. E no outro caso, ele pega e usufrui de imediato. Por isso que muitas vezes também há muitas vagas disponíveis no mercado e as pessoas não querem, porque a remuneração é baixa e ele trabalhando de informal, ele vai ganhar 1.400 e formalizado 900. Na verdade, dava igual, mas ele acha que ele vai usufruir agora dos 1.400 e não vai ter que pegar depois. Então, isso é uma questão grande. E uma outra questão interessante, bom, o primeiro detalhe é que eu acho que nós vamos ter que começar, principalmente você, lavar a louça. Porque se elas vão ter o intervalo bem no almoço, na hora de lavar a louça, elas vão fazer almoço. Vamos lavar a louça. Vamos botar a máquina também para funcionar. Algo que está sendo feito, e aí é uma questão também entrando um pouco na parte legal, muitos, para não criar problemas de vínculo trabalhista, as domésticas, elas se filiam a uma associação e a associação é que presta o serviço. E então ela vai trabalhar um dia, ou 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas, porque é uma tendência que está ocorrendo numa residência, numa outra, num prédio, etc. E todos vão pagar a associação e ela tem o seu registro na associação e recebe pela associação. Então ele resolve um monte de problema porque vai ser uma tendência. Não, eu precisava de uma pessoa, mas eu não preciso o dia inteiro. Eu só quero para 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas mesmo assim pode ter problemas legais. Então, uma das saídas é que ela pudesse usar a associação, porque a associação é que vai cobrar, vai dar a nota fiscal e ela vai poder fazer isso. Uma saída tem o microempreendedor individual, que elas poderiam fazer também. Mas ainda existem umas questões muito burocráticas que é um pouco mais complicado. A associação é uma excelente saída
para o aspecto dela e da legalidade e benefício que ela pode ter, e para muitos que têm medo, não, eu quero pagar, mas eu também não vou poder assumir toda uma responsabilidade de uma ação trabalhista sozinho. Então ele faz e a associação ajuda.